Meus irmãos e minhas irmãs, que o amor de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, em comunhão com o Espírito Santo, estejam sempre conosco. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos gravar o segundo vídeo sobre o Apocalipse. Gravamos o primeiro, que nós intitulamos de considerações introdutórias, uma introdução. E hoje nós vamos continuar a introdução e vamos falar também hoje da interpretação dos sistemas, dos métodos de interpretação do livro do Apocalipse. Lembrando que o livro do Apocalipse foi escrito entre os anos 95 e 96 do primeiro século. Este livro foi escrito por João, ditado pelo anjo de Deus. Então é um livro que traz uma inspiração autêntica, indiscutível, do próprio Deus, que através do seu anjo, de um anjo designado, pediu para João escrever este livro, que é o livro da Revelação. E é o último livro da Escritura Sagrada. Muito bem. Este livro, e não é demais repetir isso, o livro do Apocalipse é um livro de esperança, é um livro de alívio, é um livro de tranquilização de todos aqueles cristãos, porque é um livro que foi escrito para aliviar as tensões daquela época. Nós vamos ver daqui a pouco que o Apocalipse teve dois grandes direcionamentos. Um, para as pessoas daquela época, que estavam vivendo entre 95 e 96, da primeira era cristã, e para as gerações futuras, que é a outra parte do livro do Apocalipse. Então, mas foi um período de muita perseguição aos cristãos, à Igreja de Deus. Primeiro, uma perseguição muito grande do Império Romano, e na época em que foi escrito o Apocalipse, na ilha de Patmos por João, quem estava no comando de Roma era o imperador Domiciano. E foi um imperador que desenvolveu uma implacável perseguição aos cristãos. Então foi uma época muito difícil, esses anos de 95, 96, até a morte de Domiciano, foi um período de intensa perseguição aos cristãos. Mas não perseguiam os cristãos somente o Império Romano. Só o Império Romano já bastaria pelo poderio que tinha para perseguir os cristãos. Também os judeus perseguiram muito os cristãos. E esse foi um período após o concílio de Jâmia, que foi um concílio dos judeus, em que eles declararam firmemente a sua posição contra o cristianismo. Então o cristianismo viveu uma época muito difícil, um período muito difícil, um período de intensa perseguição. E o livro do Apocalipse teve uma das suas finalidades, foi um livro que foi escrito para que os cristãos tivessem o ânimo de suportar todas aquelas tribulações. Porque vamos recordar o que disse o próprio apóstolo João no seu evangelho, no capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis tribulações. Tenham bom ânimo,
eu venci o mundo. Então, vencer o mundo era uma vocação natural do cristão, assim como Jesus venceu o mundo. Então, eu vou fazer aqui algumas leituras que indicam claramente, isso já vai nos introduzir, né, no estudo do Apocalipse. Ainda não é um estudo propriamente dito, mas essas leituras que nós fizermos do texto do Apocalipse nos ajudam a começar a nos familiarizarmos, né? Nós vamos ter essa familiaridade com o Apocalipse e vamos então, né, compreender o Apocalipse como nós devemos compreender como cristãos católicos. Então eu queria dizer aos meus irmãos e às minhas irmãs, primeiro, que nós tivéssemos a disposição de ler os 22 capítulos que, na verdade, estão, né, condensados por 404 versículos, que não é um livro grande, e seria muito bom que nós pudéssemos fazer essa leitura, né, dos 22 capítulos e os 404 versículos, para que nós tivéssemos a familiaridade no Apocalipse, anotando as dúvidas, porque com o tempo nós vamos, né, ter aquele conhecimento ideal que todos nós devemos ter para com a palavra de Deus. Nós só vamos conhecer Deus como devemos conhecer, pela leitura da sua palavra também. Nós vamos ter também a possibilidade da tradição da igreja e também do seu magistério. Então esses três caminhos são fundamentais para que nós possamos ter essa grande realidade na nossa vida e possamos então desenvolver a nossa atividade de cristão com segurança e com a presença de Deus em nossa vida. Então a primeira leitura que nós vamos fazer é do capítulo 2, versículos 8, né? O capítulo 2, no versículo 1 e seguintes. Né? Esse capítulo 1, nós vamos tratar, né, da igreja de Éfeso, né? Da igreja de Éfeso, que é uma das 7 igrejas do Apocalipse. E nós vamos ler esse trecho que nos indica que o livro do Apocalipse é um livro que tranquiliza, né? Nós vamos ver aqui que estas leituras são leituras que indicam que o Apocalipse é um livro de esperança, que é um livro de alívio, que é um livro que tranquiliza os cristãos da época, ou seja, dos anos 95, 96, daquela época em que ele foi escrito, para suportar as tribulações e vencê-las todas, porque Deus, né, indicava claramente que estava com todos os cristãos. Diz aqui o capítulo 2 do livro do Apocalipse. A igreja de Éfeso. Escreve o anjo da igreja de Éfeso. Eis que diz aquele que segura as 7 estrelas na sua mão direita, aquele que anda por entre os 7 candelabros de ouro. E diz mais, no versículo 6, mas sei também que destas as obras nicolaítas, como eu as detesto. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ou seja, aquele que vencer as tribulações, darei de comer da árvore da vida
que estar no paraíso de Deus. Então aqui ele indica que a perseverança dos cristãos, aqueles que perseverarem, esta é uma mensagem para a igreja de Éfeso, que era uma igreja importante, inclusive era a igreja em que São João foi bispo. Então aquelas 7 igrejas da Ásia Menor, que são as 7 igrejas do Apocalipse, elas receberão, todas elas, apesar dos conselhos, apesar das reclamações do anjo de Deus, apesar das cobranças do anjo de Deus, elas também trazem, né, uma mensagem de segurança para todos os cristãos daquela época. No capítulo 2, versículos de 8 a 10, há um escrito para a igreja de Esmirna. Nós ainda vamos, no curso do estudo do Apocalipse, estudar todas as igrejas daquela época. Vamos dizer como elas eram, quais os problemas que elas tinham, quais as mensagens que elas receberam, como elas estão hoje. Por exemplo, a igreja de Éfeso hoje, a cidade de Éfeso, ela desapareceu. Hoje Éfeso é apenas um sítio arqueológico. As pessoas vão a Éfeso hoje apenas visitar, né, os sinais históricos que tem lá, né? Uma cidade que jamais as pessoas poderiam imaginar que no futuro desaparecesse. Porque na época do Apocalipse era uma das cidades mais próximas, às margens do Mar Egeu, e era realmente uma cidade muito próspera, uma cidade grande à época, e que com o tempo, né, com o afastamento do mar, né, com a falta de comunicação e a perda mesmo do seu objeto, porque ali era um porto, né, que muitas pessoas iam para ali, era uma cidade muito movimentada, tornou-se então apenas uma cidade abandonada, né, hoje é uma cidade abandonada e que tem apenas o valor histórico. Muito bem, no capítulo 2, versículos de 8 a 10, nós vamos aqui tratar da igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna recebe a seguinte mensagem: e escreve ao anjo da igreja de Esmirna: eis o que diz o primeiro e o último, o que estava morto e voltou à vida. Conheço o teu sofrimento e a tua pobreza, mas és rico. Conheço também as difamações daqueles que se apresentam sem razão como judeus e são apenas uma sinagoga de Satanás. Nada temas do que tens de sofrer. O diabo vai lançar alguns de vós na prisão para vos tentar. Tereis sofrimento durante 10 dias. Permanece fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Então, a promessa da coroa da vida, né, é uma mensagem que indica a todos aqueles da igreja de Esmirna que, se eles perseverarem, receberão, né, a coroa da vida. Então isso é uma mensagem de muita importância que indica também uma finalidade do Apocalipse, porque o Apocalipse tem muitas coisas terríveis narradas, mas ao final prevalecerá a vitória, prevalecerá a conquista. Então isso nos ajuda também a ler o livro do Apocalipse. Uma outra passagem importante diz aqui os versículos 12 e 13. Versículo 12: e escreve o anjo da igreja de Pérgamo: eis o que diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde moras, aí está o trono de Satanás, mas tu te apegas firmemente ao meu nome e não renegaste a minha fé, mas naqueles dias em que Antipas
minha fiel testemunha, foi morto entre vós, onde habita Satanás. Aqui, apesar de ser uma indicação do inimigo, então ele está dizendo aqui que se permanecer firme, não tem o mesmo destino do Antipas. É outra mensagem de muita importância para, não é, a esperança, que é a mensagem central do Apocalipse. Também o capítulo 6, versículo de 9 a 11. O capítulo 6, de 9 a 11, diz o seguinte: e quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que haviam dado. E eles gritaram em alta voz: Senhor santo e verdadeiro, para quando deixarás o juízo dos habitantes da terra e a vingança de nosso sangue? E foi dada uma veste branca a cada um deles, e lhe disseram que repousasse ainda um pouco, até que se completasse o número dos companheiros e irmãos que estavam para ser mortos como eles. Então aqui nós vamos observar, né, que essa veste branca, o que significa as cores no Apocalipse. Nós já vimos isso no vídeo passado. O branco significa vitória, significa conquista. Então, é uma mensagem também otimista. Também, no capítulo 7 do Apocalipse, versículo 14, diz aqui: respondi, meu Senhor, tu sabes. E ele me disse: esses são os que saíram da grande tribulação. Eles lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Ou seja, persistir, ter o desejo de suportar as tribulações, é um sinal de grande vitória. É o sinal da salvação. Então aqui também está dito a esperança. Capítulo 13, versículo 11. O capítulo 13, versículo 11, diz assim: então vi outra besta subir da terra. Tinha 2 chifres como cordeiro, mas falava como um dragão. Aqui, nós vamos ver aqui que estão os falsos profetas. Ela exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Realiza grandes prodígios, fazendo até mesmo descer fogo do céu sobre a terra, à vista de todos. Então, aqui no capítulo 13, versículo 11, nós vamos ver uma coisa que é muito importante na leitura do Apocalipse. Aqui, por exemplo, né, nós vamos ver nesse capítulo a figura das 2 feras. E aqui está o 666. Esse 66, que nós já vimos no vídeo passado, mas ainda vamos estudar. Esse 666, na língua hebraica, que cada letra corresponde um número, nós vamos ver que aqui se trata, não é, do imperador César Nero, que será derrotado e foi um dos grandes perseguidores dos cristãos. Aqui, Nero já havia inclusive morrido. Nero, em 95, 96, Nero já havia sido morrido, porque Nero fez também uma grande perseguição aos cristãos, à sua época, na era dos anos 60,
primeiro século depois de Cristo. Inclusive ele executou Pedro e Paulo, né, em Roma por exatamente sua intensa perseguição aos cristãos. Aqui ela já aparece derrotada porque Nero já havia morrido, inclusive. O Apocalipse, capítulo 17, versículo 6, e aqui todos nós estamos vendo isso, para sempre dizer que ao final de tudo, sempre há uma vitória. Há o período da tribulação, há o período do flagelo, há o período da desgraça, mas ao final, a vitória é uma vitória certa. Por exemplo, aqui no capítulo 17, versículo 6, também do Apocalipse, e vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E esta visão me assombrou profundamente. Aqui nós estamos falando, né, nesta visão da Babilônia, da prostituta, da grande prostituta que era Roma, que também, não é, ao final será derrotada e transformada, porque nós vamos ver que no curso do Apocalipse nós vamos ver a queda do Império Romano e vamos ver a importância que ele tem para a revelação do Apocalipse. Então, nós vamos ainda ver aqui no capítulo 20, versículo 4, no capítulo 20, versículo 4, uma questão importante também. Diz assim: e eu vi também tronos que foram ocupados por aqueles a quem foi entregue o julgamento, e também as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não tinham adorado a besta ou sua imagem, nem recebido o seu sinal na testa com as mãos. E eles vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esta passagem, meus irmãos e minhas irmãs, do 1000 anos, que está aqui no capítulo 20, versículo 4, e mais duas passagens do Apocalipse, fala exatamente do 1000 anos, que é o milenarismo. O nosso próximo vídeo, que nós gravarmos do Apocalipse, nós vamos tratar do milenarismo. Milenarismo se tornou, pela sua interpretação, uma heresia, e ela é importante no estudo do Apocalipse, o estudo do milenarismo. Primeiro, os 1000 anos de reinado de Cristo, esses 1000 anos já ocorreram. Esses 1000 anos serão 1000 anos na Terra, serão 1000 anos aqui na Terra, né? Então, é um tema instigante e que realmente se tornou um dos temas mais importantes do estudo do Apocalipse. Como ele é um tema que exige muita discussão, e é um tema que envolve heresia, e é um tema que existe sobre ele muitas polêmicas e muitas divergências, nosso próximo vídeo do Apocalipse, nós vamos tratar exclusivamente da heresia do milenarismo. Mas já vou adiantar, por que surgiu o milenarismo? O milenarismo surgiu de um equívoco importante que foi, inclusive, semeado por Papias. Papias foi um dos discípulos de São João. E Papias, então, fez a interpretação do Apocalipse em relação a 1000 anos.
ele fez uma interpretação literal. E isso causou uma grande confusão ao longo da história da igreja. Então nós precisamos, como cristãos católicos, conhecer bem a questão do milenarismo. Foi levantada por Papias, foi sustentada depois por Irineu de Lyon, que foi um dos grandes defensores da fé católica, mas que incidiu, não é, nesse descompasso, porque ele foi influenciado por Papias, e nós vamos desenvolver sobre isso o tema do milenarismo, que vai nos ajudar também a entender como se interpretar o livro do Apocalipse. Então, o livro do Apocalipse não pode ser interpretado literalmente. Por quê? Porque ele traz na sua linguagem, já vimos isso, uma linguagem simbólica, uma linguagem alegórica. Então, nós temos que, na verdade, interpretá-lo de acordo com o que a linguagem sugere, o que está por trás da linguagem. E o Apocalipse foi escrito dessa maneira, primeiro porque, naquela época, era desejo do próprio anjo, e de São João, que escreveu, de esconder do Império Romano muitas coisas que estavam ali sendo reveladas. Por isso que ele foi escrito numa linguagem simbólica, numa linguagem alegórica, foi escrita no hebraico, ou seja, o ideal para ser escrito naquela época era que fosse escrito no grego, porque a maioria das escrituras daquela época era do grego. E a língua que se falava naquela época era o latim, embora a Escritura Sagrada ainda não tivesse sido, não é, traduzida para o latim. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não é? Então, por isso, por essas razões, o Apocalipse tem que ser interpretado de uma forma diferenciada, não uma forma literal, por ser um livro da revelação e um livro que foi escrito num período crítico da Igreja de Deus. Então, feita todas essas considerações iniciais, em que nós afirmamos aqui que o livro do Apocalipse é um livro de esperança, e citamos aqui algumas passagens do seu texto, nós temos agora um outro desafio, que é um desafio de extrema importância para o estudo do Apocalipse. Como interpretar o Apocalipse? Como fazer a leitura do Apocalipse? Como entender o Apocalipse? Como compreender o Apocalipse? Como é que nós vamos, na verdade, né, na nossa empreitada de estudar o Apocalipse, como nós vamos interpretá-lo? Para isso, eu peço a atenção de todos os meus irmãos e minhas irmãs para esse momento que nós vamos ver os sistemas que se formaram durante o tempo de como se deve interpretar o Apocalipse. Então, primeiro sistema, nós vamos ter 4 sistemas, pelo menos 4 sistemas que indicam como nós devemos interpretar o Apocalipse. O primeiro é o sistema escatológico. O que é que diz esse sistema? Esse sistema diz que nós devemos interpretar o Apocalipse como o Apocalipse sendo um livro para o final dos tempos, para o final do mundo. Então,
o Apocalipse não foi escrito para o longo da história da igreja, mas foi tudo para o final. Então, no final, né, nós teríamos, então, as realidades escritas no Apocalipse. É por isso que nesse sistema escatológico, nós vemos de vez em quando na história da humanidade, o mundo vai se acabar. Então, no sistema escatológico, chegará um tempo em que o mundo vai se acabar e tudo que está aqui escrito no Apocalipse acontecerá nesse tempo, ao final. Então, nós podemos ver que as pessoas falam de profecia de Malaquias, de Nostradamus, né? Chegou-se a se falar que o mundo se acabaria em dezembro de 2012, né? Então, esse sistema escatológico, que é o sistema de que o Apocalipse foi escrito para o final dos tempos, exclusivamente para o final dos tempos, para o período em que as coisas iriam chegar ao fim, esse sistema interpretativo é um sistema falho, né? Vem falhando ao longo do tempo. De quando em vez, no curso da história, o mundo vai se acabar em tal ano. Chega em tal ano, né, como a última foi em 2012, que causou um pavor em muita gente, né? E a verdade não aconteceu nada. Então esse sistema escatológico é um sistema falho, né? Então esse é o primeiro sistema. O segundo sistema é o sistema da história antiga. O que é que diz esse sistema? Que o Apocalipse foi escrito apenas se referindo do primeiro século em que ele foi escrito, ou seja, de 95, 96, foi o período que ele foi escrito, até o século IV, século V. Então, para esse sistema, o Apocalipse já foi cumprido. E ele exatamente coloca o final do Apocalipse quando ocorreu a queda do Império Romano do Ocidente, que foi no ano de 476. Então, para quem adota o sistema, esse sistema da história antiga, o Apocalipse chegou ao seu final no ano de 476, quando o Império, né, Romano acabou, que acabou a perseguição, né, definitiva. Não existia mais Império Romano para perseguir os cristãos. Então, o mundo entrou no mundo de paz e foi o período do reinado da igreja, né? E muitos defendiam que esse sistema de interpretação era o sistema do Apocalipse. Esse sistema também apresentou-se totalmente insuficiente, porque nós já estamos no século XXI e o Apocalipse está aí, né? Então significa dizer que esse sistema é um sistema altamente insuficiente. O terceiro sistema é o sistema da história universal. É o sistema que diz que o Apocalipse ele vai acontecendo no curso da história universal, no decorrer do tempo, sem definir exatamente os acontecimentos, a identificação dos acontecimentos, e esse sistema parece ser um sistema vago, um sistema que não tem uma sustentabilidade, né? Que não tem uma sustentabilidade. Então, esses três sistemas que nós vimos, o sistema escatológico, o sistema da história antiga e o sistema da história universal, são sistemas insuficientes.
né? São sistemas que não têm uma sustentabilidade. O quarto sistema, que nos parece ser o sistema adotado pela Igreja Católica, e é o sistema que tem uma certa sustentabilidade e que é o melhor sistema para se interpretar o Apocalipse, que é baseado na teoria da recapitulação. O quarto sistema é o sistema da teoria da recapitulação, construída por um sacerdote dominicano chamado Ernest Bernard Allot, que é conhecido como Padre Allot, padre dominicano francês, radicado em Friburgo, na Suíça. Ele nasceu em 1873, portanto no século XIX, e morreu em 1945, exatamente no final da Segunda Grande Guerra Mundial. E Padre Allot foi um padre que escreveu a obra, eu diria, a obra mais densa, a obra de uma significação especial sobre o Apocalipse. Como eu disse no primeiro vídeo, nós estimamos que mais de 15 mil páginas já foram escritas somente sobre o livro do Apocalipse. Então, tem muitos livros escritos sobre o Apocalipse, muita literatura do Apocalipse, né? Só para ter uma ideia, desde os primeiros padres falaram sobre o Apocalipse, desde Papias, que nós vamos ver quando estudarmos o milenarismo, que é o nosso próprio vídeo, desde Papias, que foi discípulo de João, né? Passando por Dionísio de Alexandria, por Irineu de Lyon, e todos esses antigos padres escreveram, né? Nós vamos ver que escreveu sobre o Apocalipse Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino e tantos outros padres, até mesmo no século XX, né? Quando o Padre Allot, o francês dominicano, escreveu esta obra magnífica e magnânima, uma grande obra sobre o Apocalipse, e que é uma das referências fundamentais sobre o Apocalipse, né? E o Apocalipse, como diz essa teoria de recapitulação, né? E descreve coisas e coisas que aconteceram, né, na época em que foi escrito, e coisas que aconteceram depois que foi escrito. Mas nós, né, depois de falarmos sobre os sistemas de interpretação, é importante que nós voltemos para o capítulo 1, versículo 19 do Apocalipse, que nos indicam claramente as duas grandes referências quando nós olhamos, quando nós fazemos uma pergunta. O Apocalipse foi um livro escrito para a época em que ele foi escrito e para épocas futuras. Para quem foi escrito o Apocalipse? Então, o capítulo 1, versículo 19 do Apocalipse, diz o seguinte: escreve, portanto, o que viste e o que é e o que deve acontecer depois. Então, o Apocalipse ele foi escrito para a sua época, ou seja, para as pessoas que estavam
em 95, 96, a época que foi escrito. Então, o Apocalipse ele tem duas partes. Isso aqui é muito importante no estudo do Apocalipse. Primeiro, o Apocalipse foi escrito para as pessoas da sua época, para os cristãos da sua época. Embora com uma linguagem que não era para os inimigos do Apocalipse conhecerem o seu teor. Não interessava ao Império Romano que conhecesse o Apocalipse, nem os judeus inimigos dos cristãos. Então o livro do Apocalipse foi escrito para os cristãos da sua época, para os cristãos das 7 igrejas do Apocalipse, que são as igrejas que nós vamos tratar. Então, o que diz o capítulo 1, versículo 19, eu vou repetir. Diz o capítulo 1, versículo 19. Escreve, portanto, o que viste, o que é e o que deve acontecer depois. Então o Apocalipse, ele foi escrito para as pessoas, para os cristãos da época em que foi escrito, nos anos 95, 96, e para os cristãos, né, de épocas vindouras, de épocas que ainda iam acontecer, das épocas que estão acontecendo. Nós estamos hoje no século XXI. Então o Apocalipse foi escrito também para nós, que somos cristãos do século XXI. Então, o Apocalipse tem esse olhar. E para ter esse olhar, então, o Apocalipse foi escrito para o pessoal da sua época. Quem é o pessoal da sua época? Os cristãos das 7 igrejas. Da igreja de Éfeso, que está no capítulo 2. Igreja de Éfeso. Também no capítulo 2, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, né? E também as igrejas que estão no capítulo 3. A igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Então, as igrejas que estão, as 7 igrejas que estão nos capítulos 2 e 3, o Apocalipse foi escrito para elas. Tanto é que tem as cartas, né, para essas 7 igrejas. Então, esse é o primeiro passo do Apocalipse. O Apocalipse foi escrito para estas igrejas, para os cristãos destas igrejas, dessas 7 igrejas. E a outra parte do Apocalipse foi escrita para os cristãos das épocas vindouras. Então, o Apocalipse, do capítulo 1, versículo 4, ao 3º, o capítulo 22, foi a parte que foi escrita para os cristãos daquela época, os cristãos das 7 igrejas do Apocalipse. Muito bem. E a outra parte? Para os cristãos vindouros, aí, para as coisas que ainda iriam acontecer, das coisas que ainda estão acontecendo. Então vamos lá. Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, ao capítulo 8, versículo 1, trata dos 7 selos, não é? Que nós vamos ainda estudar, não é, sobre o que são esses 7 selos. O que representa esses 7 selos? Nós sabemos que o selo de uma correspondência, ele indica o segredo. Então esses 7 selos, eles são selos que vão ser abertos e vão ser ditas as revelações de cada selo. Mas uma coisa já nos deixa em paz e tranquilamente, é que, não é, esses 7 selos, aliás, o Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, e a 5, versículo 14, fala da corte celeste, né?
Esse primeiro capítulo, do capítulo 4, versículo 1 ao 5, 14, fala da corte celeste, fala da paz, etc. O Apocalipse, do capítulo 6, versículo 1 ao 8º versículo 1, fala dos 7 selos, que nós estávamos falando, que são os 7 selos, né, que tratam daquilo que está em segredo. E esses selos serão abertos e serão divulgados os segredos. Mas isso vai nos demandar um estudo criterioso sobre os 7 selos. Mas já fiquemos em paz, porque 7 é o número de quê? Existem os números da perfeição no Apocalipse. Quais são os números? 7, 10 e 12. E os seus múltiplos. Então, tudo que é 7 terminará bem, porque o número 7 é o número da perfeição. Do capítulo 8º, versículo 2, ao capítulo 11, versículo 15, do livro do Apocalipse, nós tratamos das 7 trombetas. O que são as trombetas? Trombetas são avisos do que vai acontecer, né? São acontecimentos em que as pessoas serão avisadas. Trombetas é um instrumento do aviso, né? Então, as trombetas anunciarão o que vai acontecer. Nos deixa em paz também, porque são 7. 7 é número da perfeição. Como 10 é número da perfeição, como 12 é número da perfeição. Ou seja, número da pureza. Apocalipse 15, versículo 6 a 16, versículo 21, as 7 taças. Nas 7 taças, nós vamos ver flagelos, desgraças, coisas ruins, mas que ao final terminarão boas. Por quê? Porque 7 é número da perfeição. Os versículos 17, 18 e 19 vão tratar da Babilônia, né? Da prostituta da cidade de Roma, que será castigada, né? E aqui nós vamos ver, né? Nós já estamos aqui já nos encaminhando para o final do Apocalipse, né? E o Apocalipse 19, 11, versículos 20 a 22, nós vamos ter a parte final do Apocalipse, que é a parte da vitória, que é a parte da glória de Deus, que é a parte da grande vitória da igreja, da vitória de Deus. E aqui nós vamos, né, concluir que, ao final de tudo, o dragão vermelho, o demônio será definitivamente derrotado e nós, cristãos perseverantes, seremos vitoriosos. Então, esses 2 vídeos, esse de hoje e o vídeo anterior, que nós tratamos da parte introdutória, são pistas, são indicativos que nós vamos precisar para compreender a leitura do Apocalipse. E eu já anuncio e convido vocês para assistir o nosso próximo vídeo, que nós vamos tratar do milenarismo. É um tema importante para o estudo do Apocalipse, que identifica uma das heresias da igreja. O que é heresia? É aquilo que a igreja considera falso, aquilo que é falso para a fé cristã. Então é importante que nós conheçamos o milenarismo desde a sua origem até os dias de hoje, porque nós ainda temos né, a presença ainda hoje do milenarismo baseado
né, na interpretação equivocada do Apocalipse. Então, meus irmãos e minhas irmãs, aqui invocando a proteção de Deus, a presença de Jesus na nossa vida e do Espírito Santo nos iluminando, meus irmãos e minhas irmãs, eu encerro esse vídeo pedindo ao nosso Deus que nos abençoe sempre e de uma forma grandiosa. Amém.